Olá pessoal, a atividade das webconferências já foi resolvida por mim, estou disponibilizando para vocês aqui agora. Essa primeira que eu estou enviando é de análise combinatória, ela deu um pouco mais trabalho do que a de cálculo, mas mesmo assim eu espero que vocês tenham entendido muito bem as resoluções, tá aí. Se tiverem alguma dúvida podem entrar em contato, certo? Que a gente pode marcar uma aula para tirar o resto das dúvidas, né? Sempre tentando ajudar vocês. Valeu e acompanhem as resoluções. A gente agora vai resolver a atividade do segundo encontro que tivemos, da segunda webconferência. Foi um encontro onde o professor Renato explicou muito bem várias questões, porém vieram questões diferentes nessa atividade e questões difíceis, tá? Então quem não teve um bom acompanhamento, quem não conseguiu acompanhar o conteúdo nas semanas anteriores, com certeza teve bastante dificuldade. Mas a gente vai tentar saná-las agora. Então vamos lá. Na primeira questão, ela começa da seguinte maneira. Um parque industrial com 24 indústrias foi estruturado de forma que seu sistema de esgoto tivesse a estrutura mostrada na figura, ou seja, o sistema de esgoto desse parque é igual a essa figura aqui. Um serviço de inspeção no ponto O, que é esse ponto aqui, ó, nesse ponto, detectou uma substância proibida que pode ter vindo de qualquer uma das indústrias. Lembrando que as indústrias são esses pontinhos cinzas aqui, ó. Todos esses pontinhos aqui representam as indústrias. Então, essa inspeção aqui no ponto O pegou irregularidade que pode ter vindo de todos esses pontos aqui, tá? Pode ter vindo de qualquer um deles. Então, esse serviço, ele fala aqui, ó. Para autuar as indústrias irregulares, o serviço decidiu pela seguinte estratégia. Ele vai usar 6 kits de testes, ou seja, ele vai colocar nesses pontos aqui, ó, ele informa do ponto A ao ponto F. Ele vai colocar do ponto A até esse ponto F aqui, um kit de amostra coletada. E o que é que isso vai dizer? No primeiro dia, quando ele colocar esse kit, ele vai saber se aqui tem alguma indústria irregular, se aqui tem, se aqui tem, se aqui tem, até aqui no F. Se houver positivo nesse teste, por exemplo, se der positivo aqui nesse teste que foi feito no ponto A, ele tem consequentemente a ideia de que uma dessas 4 indústrias estão sendo a responsável por despejar essa substância ilícita. Então ele vai no outro dia aplicar 4 testes aqui para saber qual dessas indústrias ou quais, porque pode ser mais de uma, está deixando a substância passar aqui. E essa substância foi detectada nesse ponto A aqui, ó, certo? Então basicamente a questão fala sobre isso, né? Quer saber os cenários que podem falar sobre a inspeção que foi feita aqui nas indústrias irregulares. Levando em conta a quantidade de kit, que é o que ele principalmente vai perguntar na letra B e na letra C, a gente tem que calcular o que pode acontecer com essa inspeção. Na letra A ele pergunta, quantas são as formas possíveis de exatamente 4 indústrias irregulares estarem distribuídas entre as 24 indústrias do parque? Então a pergunta dele é, nada mais nada menos que, qual é a probabilidade de ter 4 indústrias, ou seja, vou dar um exemplo, tá? Essa indústria, essa aqui, essa e essa aqui. Esse é um exemplo. Qual é a chance de ter exatamente 4 distribuídas nesse parque? Então vamos analisar no quadro como é que a gente vai ficar. A gente pode primeiro entender como é que a gente vai desenvolver esse tipo de pensamento. Lembrando da aula do professor Renato, quando ele falou que a gente tem que saber diferenciar quem é arranjo e quem é combinação, aqui a gente sabe que a ordem não importa, certo? Eu posso ter essa indústria, essa e essa, como eu posso começar daqui, ó, ter essa e essa. E as indústrias, a seleção das indústrias vai ser a mesma, tá? Não importa a ordem. Então, só por saber disso, isso já me garante que aqui eu vou ter uma combinação, certo? E fórmula de combinação, como o professor Renato já falou, a gente sabe que é a combinação de quem? De 24 itens, que a gente aqui tem 24 possíveis, onde serão selecionados apenas 4. Vamos ver no quadro como é que fica. Pois bem, como a gente já viu analisando a questão, a gente sabe que na letra A, vou até deixar especificado aqui, ó, na letra A vai ser dada a resposta pela combinação de 24 para 4, ou seja, eu tenho 24 termos para combinar 4 possíveis. Essa combinação a gente sabe que a gente faz da seguinte forma, 24, como o professor Renato ensinou, que multiplica 23, que multiplica 22, que multiplica 21, certo? Tudo isso aqui
dividido por quem? Dividido por 4 em diante. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui a gente vai fazer as nossas simplificações, tá? Aqui eu posso fazer por 2, e aqui me resulta em 11. Aqui eu posso fazer por 3, que me resulta em 8. E ainda assim tem um 4 para eu fazer de novo, que vai me resultar em 2, certo? E aí quando você fizer essas multiplicações, 2 vezes 23 vezes 11 vezes 21, você vai ter o resultado 10.626. Essa aqui é a quantidade de maneiras que podem ser pegas 4 indústrias que estão jogando resíduo tóxico das 24 possíveis. Podem ser dispostas de 10.626 maneiras diferentes. Como a gente já calculou a letra A, vamos agora para a letra B. Ele pergunta qual é a probabilidade, havendo exatamente 4 indústrias irregulares, ou seja, com a situação que aconteceu no item A, quer saber qual a probabilidade de que o gasto de kits nos 2 dias seja de 22. Então, primeiro a gente tem que entender o que é o gasto de kit. O gasto de kit é quantos kits de amostra coletável eles vão utilizar. Lembrando que no primeiro dia são obrigatórios 6 kits, tá? São obrigatórios esses 6 kits aqui. Se esses 6 kits são obrigatórios, então no segundo dia, se ele quer que nos dois seja 22, então 22 menos 6 igual a 16. E a pergunta é, qual a probabilidade de gastar 16 kits no segundo dia? Ora, para gastar 16 kits no segundo dia, basta eu dar uma analisada e eu vou ver que eu preciso que tenha vindo substância ilícita de 4 desses pontos analisados, tá? Se tiver vindo só de 3, eu só vou utilizar 12 kits. Mas como veio de 4, eu utilizo 16 kits. E é isso que ele quer. Então precisa ter vindo de 4 desses pontos que foram analisados a coleta no primeiro dia. Agora a gente precisa ter uma linha de raciocínio de o que a gente vai precisar fazer, sabendo que foram 4 desses que foram selecionados, certo? Se vão ser 4, a primeira coisa eu já sei, né? Vai ser a combinação de 6 para 4. Por quê? Porque eu tenho 6 pontos onde 4 foram selecionados. Então, a combinação de 6 para 4. Mas qual é o segundo ponto? O segundo ponto é que eu vou precisar da combinação individual de 4 para 1 em cada um desses pontos aqui, ó. Ou seja, eu vou precisar, aqui eu tenho 4 possibilidades, aqui eu tenho 4 também, aqui mais 4 e aqui mais 4. Então, eu preciso da combinação de 4 para 1, ou seja, de 4 possíveis para selecionar um. Tudo isso aqui é elevado à quarta. Por quê? Porque eu preciso da dessa aqui, que é multiplicado pela dessa aqui, que é multiplicado pela dessa aqui, que é multiplicado pela dessa. Ou seja, vai ser combinação de 4 para 1, vezes combinação de 4 para 1, vezes combinação de 4 para 1, 4 vezes. Então essa é a forma de resolução da nossa letra B. Vamos lá no quadro ver como é que se desenvolve. Nessa letra B aqui, a gente, como viu, vai ter disposto essas duas combinações. Então a gente vai analisar a primeira, vai ficar da seguinte maneira. Ó. A primeira fica 6, que multiplica 5, que aqui eu paro, porque eu vou cortar com 4 fatorial de baixo, e que é dividido por 2, certo? Isso multiplica a seguinte combinação. Dentro do parêntese aqui, eu vou colocar essa combinação, que é quem? 4, e aí eu paro, porque a diferença entre ele é 3, que vai cortar com o fatorial de baixo, e embaixo fica só 1, certo? Tudo isso elevado à quarta. Então aqui eu vou ter 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15, e aqui eu vou ter 4 sobre 1, 4. 4 elevado à quarta é igual a 256. Portanto, a multiplicação entre 15 e 256 me resulta em 3.840. Como a pergunta é probabilidade, eu vou dividir isso aqui por a quantidade de possibilidades possíveis, que é 10.626. E quando eu fizer essa redução por 6, quando eu dividir os dois termos por 6, eu vou ter o seguinte: 640 sobre 1771. Essa é a minha possibilidade da letra B.
Vamos para a letra C. Partindo agora para a letra C, que é a mais difícil, na minha opinião, dessas três, a gente vai precisar analisar a probabilidade de haver também exatamente 4 indústrias, então é a mesma situação da letra A, que o gasto total de kits nos 2 dias tenha sido 14 ou menos. Para ter sido 14 ou menos, sabendo que no primeiro dia obrigatoriamente se gastou 6, a gente sabe disso, então no segundo dia só se gastaram 8 ou menos, certo? Para se gastar 8 ou menos, ou eu analisei 2 indústrias dessas aqui, ou eu só analisei uma, tá? Porque se eu analisar 1 eu gasto 4, se eu analisar 2 eu gasto 8. Não pode ser mais do que isso. Quando a gente analisa direitinho, a gente vê que a gente tem 3 possibilidades aí. Quais são as 3 possibilidades? A primeira possibilidade é que só tenha sido selecionada uma desses pontos aqui, onde as 4 indústrias que estejam despejando substância esteja em um desse ponto aqui só. Se as 4 indústrias estiverem em um desse ponto, digamos no ponto B, as 4 indústrias de todo esse parque aqui que estão despejando substância ilícita estão vindo daqui. Nessa possibilidade, a gente vai ter a combinação de 6 para 1, que multiplica quem? A combinação de 4 para 4. Douglas, por que isso? Combinação de 6 para 1, porque eu tenho 6 pontos aqui, ó, distribuídos, certo? E eu vou escolher apenas um. E a combinação de 4 para 4, porque eu tenho 4 elementos desse meu escolhido para distribuir os 4. Essa é a minha primeira combinação que eu tenho que montar. A segunda e a terceira, elas são interligadas. Por quê? Porque nas duas eu vou utilizar dois desses pontos aqui. Na primeira, eu pego 2 dessas indústrias aqui e 2 dessas indústrias aqui, certo? Então vão vir 2 daqui e 2 daqui. Aí vocês já imaginam que vai ser também combinação de 6 agora para 2, porque eu vou selecionar dois pontos desse aqui, que multiplica a combinação de quanto? De 4 para 2, não é isso? Isso aí eu acho que vocês têm facilidade de entender. Só que aqui eu também vou multiplicar de novo pela combinação de 4 para 2. Por quê? Porque eu estou utilizando 2 desses polos aqui, certo? 2 desses pontos. Então é a combinação de 6 para 2 referente a essa disposição aqui. É a combinação de 4 para 2 referente a um desses. E é a combinação de 4 para 2 referente a um desses aqui. Então essa é a disposição da nossa segunda possibilidade. Já na terceira possibilidade, eu também vou utilizar 2 pontos, porém vai vir 3 daqui e 1 daqui. 3 dessas indústrias aqui podem estar despejando e aqui apenas uma. Como a gente já viu no anterior, eu vou ter combinação de 6 para 2 também, porque dos 6 pontos eu estou utilizando apenas esses 2 aqui, certo? Só que agora eu vou multiplicar por quem? Eu vou multiplicar por combinação de 4 para 1, porque em uma delas, das 4 possibilidades, eu só vou utilizar uma. E multiplicar também por combinação de 3... Combinação de 4 para 3. Porque dessas 4 possibilidades aqui, eu vou utilizar 3, certo? Então, quando eu tiver esses resultados, eu ainda preciso analisar o seguinte. Ou, e aí vem o princípio aditivo, ou eu tenho essa situação onde as 4 usinas estarão em um ponto só, então, princípio aditivo, que soma com, ou eu tenho a situação de 2 desses polos aqui ter cada um 2 usinas, então desses 2 vai ter 2 usinas aqui e 2 aqui, que é essa segunda situação que a gente analisou. E na terceira situação, a gente vai ter 3 usinas em um e uma usina em outro. Então é a soma dessas 3 combinações aqui. Vamos dar uma olhada no quadro como é que isso se distribui. Então, na letra C, a gente tem essa disposição aqui, certo? Como o objetivo é descobrir
de onde o fluido, de onde aquela substância proibida vem, sabendo que a gente ia gastar 8 kits no segundo dia, para gastar 8 kits, eu já expliquei, nós só temos que ter 2 daqueles pontos ter dado positivo. Se 2 vão dar positivo, no máximo, então, 1 pode dar positivo, e aí as 4 indústrias, elas seriam do mesmo ponto, então essa distribuição. 2 poderiam dar positivo, e a gente tem essa distribuição e essa aqui. A primeira, onde vem 2 de cada uma de cada um dos pontos, tem 2 indústrias, certo? Então por isso que dos 6 possíveis, 2 daqueles pontos têm indústrias e estão distribuídas da seguinte forma: 4 para 2, quer dizer, 2 de 4 e 2 de 4 também. E essa aqui também é uma das formas de ter 2 daqueles pontos dando positivo, que é um dos pontos, ele tem apenas uma indústria e o outro tem 3. Mas aqui a gente vai multiplicar por 2, porque tanto faz esse ponto aqui ter uma indústria e esse ter 3, como o inverso, certo? Esse aqui pode ter 3 e esse ter apenas 1. Então isso aqui é duplicado. Então vamos lá para a distribuição. Então, como a gente pode ver aqui na nossa distribuição, a gente vai associar cada termo a um termo, tá? Só para vocês entenderem, ó. Aqui, combinação de 6 e 1, o resultado é 6. Combinação de 4 para 4, o resultado é 1. Então 6 que multiplica 1. Soma, e aqui, ó, combinação de 6 para 2 fica igual a 6 vezes 5 dividido para 2. Combinação de 4 para 2, a gente tem 2 aqui, ó, fica 4 vezes 3 dividido para 2, certo? E a soma com a combinação de 6 para 2, 6 vezes 5 sobre 2. Combinação de 4 para 1 e combinação de 4 para 3, que é igual a 4, tá aqui os dois, e que multiplica por 2. Então, nesse primeiro termo aqui, a gente vai ter o número 6. Aqui a gente tem 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15, que multiplica 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. Então, aqui também dá 6. 6 vezes 6, 36. Mais, aqui a gente tem 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15, que multiplica quem? 15, que multiplica 4 vezes 4, 16, vezes 2, 32. Agora a gente resolve isso aqui, né? Eu fico com 6 mais 15 vezes 36, 540, mais 15 vezes 32, 480. Então o resultado que a gente quer saber de quantas formas possíveis eles gastariam 8 ou menos, que é igual a soma desse com esse, resultando em 1026. Lembrando que essa é a quantidade de possibilidades, tá? Mas a gente quer saber a probabilidade, então a gente tem que colocar esse sobre 10.626. E novamente, dividindo todos os dois por 6, a gente tem em cima 171 e embaixo 1771. Como vocês puderam ver, a primeira questão era bem complexa, mas também era a questão mais difícil dessa webconferência. A gente vai ver uma questão também que ela é bem complicadazinha, que é essa quinta questão aqui, mas essa daqui, se você tiver um raciocíniozinho lógico a seguir, você consegue matar ela mais rápido. Vamos continuar com a segunda questão, ó. A segunda fala o seguinte: uma pesquisa realizada pela coordenação de um curso de graduação apontou que 20 alunos matriculados na disciplina de português, certo? Então, existem 20 alunos matriculados nessa disciplina. 4 são estrangeiros. Então, 16 são brasileiros, 4 estrangeiros. A coordenação irá promover a visita a um museu para 5 dos alunos. Então, a gente sabe que 5 desses 20 vão viajar e eles vão ser escolhidos aleatoriamente. Aí ele pergunta na letra A: quantos grupos distintos com pelo menos 3 alunos estrangeiros podem ser compostos para a viagem? Vamos lá. Para pelo menos 3 alunos estrangeiros, a gente tem duas situações, certo? Se tem 20 alunos na turma, desses 20 serão escolhidos 5 para a viagem, não é isso? Então vamos lá. A gente tem duas situações a analisar. A primeira delas é que viajem os 3 alunos estrangeiros. Então, de um grupo de 20 alunos, a gente já sabe que não importa a ordem. Se não importa a ordem, a gente utiliza combinação. Então, a primeira combinação vai ser combinação, analisando os alunos estrangeiros, tá? De 4 alunos estrangeiros, 3 são escolhidos. Mas essa combinação aqui multiplica também com a combinação de 16 alunos brasileiros. Quantos serem escolhidos? Se são 5 que vão viajar e 3 foram estrangeiros, 2 são brasileiros. Então essa é
a quantidade de grupos que podem ser formados com 3 estrangeiros de 4 possíveis e 2 brasileiros de 16 possíveis. Porém, a gente não pode se esquecer que esse grupo de viagem pode ter também 4 alunos estrangeiros. Ele fala aqui, ó, quantos grupos com pelo menos 3, ou seja, pode ter 3 e pode ter 4. Então esse sinalzinho de igual aqui se vai e a gente vai colocar um mais. Por que um mais? Porque também tem a quantidade de grupos formada por 4 estrangeiros escolhidos. 4 de 4. E quantos alunos nacionais? 1 de 16, certo? E agora sim a gente vai ver no quadro como é que fica. Sendo 3 alunos estrangeiros ou 4 alunos estrangeiros escolhidos. Vamos lá ver. Como a gente pode ver aqui, a gente só vai fazer a expansão desses termos aqui. Então a gente vai ter combinação de 4 para 3, eu tenho que é 4 sobre 1, que multiplica a combinação 16 para 2, que é 16 vezes 15, tudo isso dividido por 2. E vou somar com a combinação de 4 para 4, que eu sei que é igual a quem? A 1, que multiplica a combinação de 1 para 16, que eu sei que é igual a o próprio 16, certo? Então isso aqui vai me resultar em 4 dividido para 1, 4. 4 que multiplica quem? 16 vezes 15 igual a 240. Dividido por 2 igual a 120. Então eu vou ficar com 4 vezes 120, que soma com 16 vezes 1. Totalizando, 4 vezes 120, 480, mais 16, 496. E essa é a resposta da letra A. Na letra B, ele pergunta qual a probabilidade de que nenhum dos alunos estrangeiros participe da viagem. Então vamos lá. Para nenhum dos alunos estrangeiros participarem, a gente precisa que dos 5 escolhidos para a viagem, 16 são a quantidade de alunos nacionais. Então, dos 5 escolhidos, os 5 estejam entre os 16. Então, é a combinação dos 16 brasileiros. 5 vão ser escolhidos para essa viagem, certo? Aí, o que é que a gente faz? A gente agora precisa saber esse valor aqui, que a gente vai colocar como numerador de quem? Da quantidade de possibilidades totais, que é a combinação dos 20 alunos formarem grupos de 5, certo? E aí a gente vai descobrir o valor total. E como a gente sabe, né, probabilidade é o universo desejado dividido pelo universo total. Vamos ver no quadro como é que fica. Como a gente sabe que probabilidade é a divisão do universo que a gente deseja, do desejável, pelo total, então, o que a gente quer que não, na questão propõe que não viajem nenhum dos alunos estrangeiros, então a gente tem quem? O desenvolvimento dessa combinação aqui, que eu vou colocar aqui para vocês agora, dividido por o desenvolvimento dessa combinação. Então vamos ver como fica cada um. Essa é a expansão desses dois termos. A gente pode ir aqui fazendo as simplificações, não é? Muito fácil a gente analisar. 2 por 12 dá 6, que eu já posso fazer por 3, que dá 2. Faça esse 4 aqui por esse 16, que dá 4. Faça esse 5 aqui por esse 15, que dá 3, certo? Aqui eu também posso fazer, ó, o 5 pelo 20, que dá 4. Esse 4 por esse 4. Esse 3 por 18, que dá 6. E esse 2 por 16, que dá 8, certo? E agora eu vou fazer as minhas multiplicações e saber como é que vai ficar a minha fração. Então vamos lá. Eu tenho que 4 vezes 3, vezes 14, vezes 13, vezes 2 é igual a 4.368. E eu tenho que 19 vezes 6, vezes 17, vezes 8 é igual a 15.504. Agora eu posso fazer uma simplificação entre esses dois termos. Vou simplificar por 48 e eu vou ter em cima 91 sobre 323. E essa é a minha probabilidade, a resposta da letra B. Aqui nessa terceira questão, é uma questão simples, a gente precisa entender o que é que está se acontecendo. E para resolver ela é bem fácil, a gente não precisa nem ir para o quadro. Vê só, ele fala que em um laboratório tem um recipiente onde podem ficar tubos, certo?
idênticos. Se eles são idênticos, a gente já percebe que a ordem também não importa, não é isso? A gente tem tubos idênticos que são distribuídos dentro dessas caixas aqui. Esse recipiente ele é composto por 13 compartimentos, 13 dessas caixas. E apenas um tubo pode ser colocado, né, em cada compartimento. Então vamos lá, a letra A pergunta qual é o número possível de formas para se depositar, ao acaso, 5 desses tubos coletores de sangue. Se são 13 compartimentos, gente, é muito simples, ó. Primeiro vai ficar o seguinte, ó, 13 fatorial sobre quanto? Sobre 5 fatorial, que é a forma como esses 5 vão se dispor aqui, aleatoriamente, que é os 5 que estão com o sangue, e os 8 que estão vazios são 8 fatorial. Por quê? Porque a gente tem um total de formas que esses tubos podem se permutar, e a gente tem também a quantidade que os que estão cheios de sangue podem e o que estão vazios também podem. Então a gente tem 13 fatorial sobre 5 fatorial multiplicado por 8 fatorial. Isso é simples, eu já vou colocar a resposta aqui do lado, porque vocês já tentam fazer aí. A resposta disso aqui é igual a 1287. Façam aí para ver se bate de vocês também. Eu deixei guardado aqui esse resultado porque na letra B a gente vai precisar dele, ó. Ele quer saber qual é a probabilidade de que 5 desses tubos coletores estejam colados. Não tenham compartimentos vazios entre eles, ou seja, estejam um aqui, um aqui, um aqui, o outro aqui e o outro aqui, dessa forma. Agora, eles podem estar dispostos em qualquer desses locais aqui. Agora, eles precisam estar juntos. Se eles precisam estar juntos, a gente já viu nas 3 semanas anteriores e com o professor Renato também, que essas 5 casinhas aqui vão virar uma só, como eles vão estar juntos, certo? Então, se a gente tinha 13, a gente vai passar a ter 13 menos 5, 8, mais 1, 9. Então, essa letra B ela é resolvida da seguinte forma: 9 fatorial sobre quanto? Tem que ser dividido pela quantidade de casas que ela pode se permutar. Ele pode se permutar em quantas casas disponíveis? 8 casas. Então, é 8 fatorial. E isso aqui fica igual a esse 9. A gente tira do 8 fatorial e corta fatorial com fatorial aqui. Vou ficar com apenas 9. Por que a gente vai precisar desse resultado aqui? Porque a probabilidade é a possibilidade que a gente quer pelo número de possibilidades totais. Então, é 9 sobre 1287. Resultado é igual a 1 sobre 143. E essa é a resposta da letra B da terceira questão. E agora, na quarta questão, a gente tem uma questão de binômio, né? Do binômio de Newton, que a gente vai precisar desenvolver para encontrar o valor de quem? Ele pergunta o valor de n, certo? É esse valor aqui de n que a gente vai encontrar. Eu vou levar logo esse binômio aqui para o quadro e o seu resultado. Lembrando que ele quer saber o coeficiente do quinto termo, que esse coeficiente do quinto termo deu igual a 5.670. Então, vamos entender no quadro o que é que está acontecendo. Então, vê só. O que ele quer dizer é que quando o coeficiente do quinto termo for igual, ó, eu vou colocar aqui, ó. O que é o termo? O quinto termo é T5 é igual a 5.760. Isso eu preciso ter em mente. O coeficiente do quinto termo, que é o termo 5, o quinto termo, ele é igual a 5.760. Ele quer saber quem é esse expoente aqui, para que esse binômio aqui, quando eu for desenvolver ele, no quinto termo ele tenha o coeficiente de x igual a 5.760. Vamos lá, primeiro a gente tem que identificar quem é cada termo dessa minha relação aqui. Então eu vou estabelecer, para mostrar para vocês aqui, quem é P, quem é A, quem é B e quem é N. N eu já paro por aqui, que eu sei que N é igual a um número que eu vou descobrir ainda. Mas, analisando esse binômio aqui, eu tenho que o meu termo A, ele com certeza é igual a x. Meu termo B, ele com certeza é igual a 3. E o meu termo P, eu sei por aqui. Não é o quinto termo? Se é o quinto termo, o meu N eu vou achar quando 4 mais 1, não é? 4 mais 1 igual a 5. Então, P igual a 4. Outra coisa que a gente tem que raciocinar também é que a gente não vai depender desse termo aqui. Por quê? Porque esse termo de A,
ele está diretamente ligado a quem? A x, certo? E eu sei que no desenvolvimento eu quero só saber o meu coeficiente, que é o número que está na frente do x elevado a alguma coisa aqui. Eu não vou precisar dele. Então eu sei que a combinação de n a p vezes o b elevado a p, ele é igual ao 5.760. Então eu vou trazer para cá, ó. Combinação de n a p, que multiplica p elevado a p, é igual a 5.760. A combinação de n a p é a combinação de n a 4. E o b elevado a p, ele é o 3 elevado a 4. Então isso aqui vai ficar escrito da seguinte maneira, ó. Combinação de n a 4 multiplica 3 elevado a 4, que é igual a 5.760. Desenvolvendo isso aqui, eu tenho a combinação de n a 4, que é igual, pela fórmula de combinação, é n fatorial, que embaixo por n menos 4 fatorial, 4 fatorial. E aqui eu tenho esse 3 elevado a 4 que está multiplicando, passa dividindo. Então, 5.760 dividido por 3 elevado a 4, 81. Outra coisa que eu posso passar para lá também, eu já vou tirar logo daqui, é esse 4 fatorial, né? 4 fatorial eu sei que é igual a 24, então 24 está dividindo, passa multiplicando. Uma coisa que eu preciso entender, mais importante do que isso aqui, porque tudo isso aqui eu preciso fazer, é como esse termo aqui ele vai se dispor. A gente sabe que se eu for diminuindo um termo aqui, eu posso chegar a um momento que eu vou cortar com esse termo de baixo. Então eu vou mostrar a vocês aqui como é que vai ficar, ó. Eu fico com n, não é n fatorial, então quer dizer que é n vezes n menos 1, que multiplica n menos 2, opa, isso aqui entre parênteses, que multiplica n menos 3, tudo isso aqui sobre n menos 4 fatorial. Aqui também está multiplicado por n menos 4 fatorial. Então eu corto esse com esse e eu fico com essa disposição de termos aqui. É um número que multiplica ele menos 1 vezes ele menos 2 vezes ele menos 3. Então vamos voltar para lá para ver o que, é que a gente tem. Eu sei que isso aqui vai me resultar na expressão que eu fiz ali na frente. Então eu vou ter n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica n menos 3. Tudo isso é igual a... E o resultado dessa minha operação toda aqui é igual a 1.680. Tem duas formas para a gente fazer isso aqui. A primeira, eu decomponho esse número, vou decompondo esse número e vou vendo qual é a multiplicação próxima que eu posso chegar aqui, certo? A segunda é eu imaginar esse n como um número qualquer e aí eu vou estabelecendo ele multiplicado pelos seus antecessores. Por exemplo, se fosse 10, seria 10 que multiplica 9, que multiplica 8, que multiplica 7. Certo? Não é retirando uma unidade? Então, fazendo esse tipo de exercício, que eu acho mais fácil, eu posso concluir que o número que quando eu retiro 1 e multiplico ele pelos seus antecessores e que eu obtenho 1680 é igual ao número 8. Ok? Nessa quinta questão aqui, se a gente tiver um estalo de raciocínio, a gente consegue entender o que, é que ele está querendo dizer. Ó. Ele fala, eu não vou ler a questão, eu vou tentar interpretar para vocês o que é que ela fala. Ó. A expansão decimal desse número 100 fatorial tem muitos zeros, muitos zeros. Vai dar, sei lá, vou só fazer um exemplo aqui, 3, 4, 7 e muitos zeros aqui no final, certo? O que ele propõe é o seguinte... Contando da direita, daqui, ó, da direita para a esquerda, qual o número de zeros que esse número possui antes de chegar no dígito não nulo, ou seja, antes de chegar no exemplo que eu dei, nesse 7 aqui. Antes de chegar nesse 7, antes de chegar na parte dos números, dos dígitos não nulos, quantos zeros a gente consegue achar? Nessa expressão aqui, ó, 100 fatorial. Vamos tentar entender, né, no quadro qual é o raciocínio dessa questão. Bom, para entender essa questão, a gente já precisa ter um conhecimento, a gente precisa ter, na verdade, um olhar crítico, que esses dois números são os números importantes que a gente está pensando, né, sobre essa questão. Por quê? Porque quando eu falo de resultado zero, só me vem o 2 e o 5 na cabeça. A multiplicação entre esses dois dígitos aqui sempre dá igual a zero no final. Por exemplo, 2 vezes 5 igual a 10,
tem um zero no final. 15 vezes 2 igual a 30, tem um zero no final. Então, todos os zeros que advenham da multiplicação do 100 fatorial, com certeza eles vêm de uma multiplicação de 2 por 5, ou de 5 por algum número que tem zero, ou de 2 por algum número que tem zero. Que esse número é formado por uma multiplicação entre 2 e 5. Então, todos os zeros vão vir da multiplicação de um número 2, de um dígito que tenha 2, no final por um dígito que tenha 5. Pensando nisso, a gente precisa analisar o seguinte: quantos são os múltiplos de 5 de 0 a 100? Tá? Então, a gente faz logo o seguinte: ó, 100 dividido por 5, eu tenho um resultado que é 20. Certo? Nesse 100 fatorial, 20 algarismos dividem por 5. Porém, tem outros dígitos que a gente está esquecendo. Quais são eles? São os dígitos que estão diretamente ligados a 5. A gente tem o 5 ao quadrado, que é igual a 5 vezes 5, depois multiplicado por algum número que termina em 2. E a gente também tem 2 vezes esse próprio 5 ao quadrado. E também 3 vezes esse 5 ao quadrado. Certo? Todos esses vão dar números que, quando multiplicado por 2, formem um múltiplo de 100. Ah, e também tem 4 vezes o 5 ao quadrado. Porque 4 vezes 5 ao quadrado igual a 100. 5 ao quadrado, 25 vezes 4, 100. Então, todos esses aqui estão no intervalo de 0 a 100. Porque aqui eu tenho o 25, aqui eu tenho o 50, 75 e o 100. Então, eu tenho esses 20 dígitos que são divididos por 5 e eu tenho esses dígitos indiretos aqui. Então, eu tenho 20 mais 4, que dá 24. Tá? Então, eu quero dizer que 5 elevado a 24, que multiplica 2 elevado a 24 também, que é a mesma base, é igual a 10 elevado a 24. Então, o que eu quero dizer é que 24 zeros são formados dessa multiplicação. Nessa sexta questão, ele fala qual o algarismo das unidades dessa seguinte soma aqui, ó. É o somatório de 2016 de n fatorial com n igual a 1, ou seja, começando de 1, vou só escrever aqui para vocês entenderem o que está acontecendo, ó, começando de 1, ele quer saber qual é essa soma aqui, ó, 1 fatorial mais 2 fatorial mais 3 fatorial até o 2016. E o que é que ele quer saber disso? Quando ele fizer toda essa soma aqui, ele quer que você me diga qual é o algarismo das unidades, ou seja, o último algarismo. Digamos que tem aqui, sei lá, 727 números e no final esteja o número 5. Ele quer isso aqui, ó, esse resultado aqui, qual é o dígito das unidades. Então vamos tentar estabelecer uma linha de raciocínio para chegar na resposta. Então vejam só, isso aqui é o que significa o somatório dos números fatoriais começando de n igual a 1 até 2016. É o fatorial de 1 mais o fatorial de 2 mais o fatorial de 3 até o fatorial de 2016. E o que ele quer saber, como eu já falei na questão, é o número, o algarismo que fica na unidade. Então, veja só, vamos analisar. Ó. 1 fatorial igual a 1, 2 fatorial igual a 2, 3 fatorial igual a 6, 4 fatorial igual a 24, 5 fatorial igual a 120. A partir desse 5 fatorial, acontece uma coisa que não importa qual número eu multiplique aqui, ó, porque o 6 fatorial não é o 120 vezes 6, o 7 fatorial não é o 120 vezes 6, que é 720, e agora multiplicado por 7, então esse zero vai se perpetuar na casa das unidades até o 2016 fatorial, esse zero não sai. Então esse termo para lá não me importa mais, eu quero saber quem vai ficar na casa da unidade. Então isso aqui me interessa, se bem que 6 mais 4 igual a 30, a casa da unidade também é nula, é igual a zero. Então 2 mais 1 igual a 3. Então na minha casa das unidades, o número que vai ser aparentemente, o número que vai aparecer é o número 3. E por fim, a sétima questão, ele quer que a gente encontre, né, o número inteiro positivo para n, que n é o expoente desse meu binômio aqui, onde o quinto termo dessa expansão seja o independente de x. Tem muita gente que ainda não entendeu. O termo independente de x é, vou dar um exemplo, digamos que eu tenho aqui esse binômio, ó, x mais 1 ao quadrado. Vamos fazer a expansão dele. Ó.
A gente sabe que é o primeiro ao quadrado, que soma com 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2x, mais quem? O segundo ao quadrado, que dá o próprio 1. O termo independente de x é o 1. Por quê? Porque aqui ele não tem multiplicação pelo termo x. A multiplicação que ele tem aqui é 1, que é multiplicado por x elevado a 0. Se é elevado a 0, isso aqui é 1 também. E 1 multiplicado por 1 é o próprio 1. Então, o termo independente de x é o termo onde x está elevado a 0. E esse termo não aparece quando eu faço a minha expansão. Na minha expansão, eu tenho todos os termos desse binômio aqui, ó, esse foi o binômio dado. Eu expandi e achei esse termo aqui, que é o termo independente de x. Então, ele quer saber quando x for independente no quinto termo, eu tenho qual número inteiro nesse n aqui. Então, vamos lá descobrir. Para finalizar, na sétima questão, a gente também tem um binômio de Newton, onde a gente vai querer achar novamente esse expoente para quando o quinto termo dessa expressão aqui, ele seja o termo independente de x. Como eu já mostrei, o termo independente de x é aquele onde x elevado a 0 multiplica o coeficiente, certo? Então a gente só vai ter número, não vai ter termo de x. Para que isso aconteça, primeiro eu vou selecionar quem são os meus termos para utilizar na minha forma. Meu termo A é igual a raiz cúbica de x, que eu posso tornar numa potência fracionária, né? Então eu vou ter x elevado a 1 terço. E o termo B, eu vou trazer o denominador para o numerador e vai ficar x elevado a menos 1. O n é quem eu quero descobrir. Então, como esse binômio ele vai ter o quinto termo independente de x, então esse termo que eu estou procurando, que é o termo quinto, é igual a p mais 1. E 5, se p mais 1 é igual a 5, p é igual a 4. Então, a gente só vai substituir esses elementos nessa fórmula aqui, de combinação do termo, de achar o termo, e aí a gente vai chegar no resultado. Aqui eu tenho que o termo de p, que é igual a 4, mais 1, é igual a combinação de n, que eu ainda não sei, até p, que é 4, que multiplica quem? O termo a, que é x elevado a 1 sobre 3, elevado a n menos p. N eu ainda não sei quem é, mas p eu sei que é 4. Que multiplica quem? O termo b, que é x a menos 1. X a menos 1 elevado a p. E p é igual a 4. Então a gente vai fazer esse desenvolvimento aqui e a gente vai ver como é que vai ficar. Ó. Vamos descer aqui mais um pouquinho. T, 4 mais 1 igual a 5, da combinação de n a 4, que multiplica potência de potência, né? Então eu vou ter aqui x, vou manter dentro do parênteses, elevado a quanto? 1 terço vezes n sobre 3, menos 1 terço vezes 4, 4 sobre 3. Que multiplica quem? Mais uma vez potência de potência, x elevado a menos 4. Aqui eu tenho uma propriedade onde potência de mesma base, eu vou repetir, vou trazer o meu termo para cá, ó, termo quinto igual a combinação de n a 4, que multiplica quem? Repito a minha base é x. E o meu expoente? N menos 3 menos 4 sobre 3. E o menos 4, né? Potência de potência, eu repito a base. E agora aqui eu vou subtrair os expoentes. Só mostrando o resultado dessa operação aqui, para vocês terem em mente, eu não vou fazer passo a passo, mas para vocês não se perderem, eu sei que o meu denominador vai ficar 3, e em cima eu vou ficar com n menos 16. Esse vai ser o resultado dessa minha operação. Agora vamos voltar. E agora, como eu tenho um resultado, eu sei que n menos 16 sobre 3 é quem está elevado a esse x. Sabendo que o termo que eu quero achar ele é o termo independente de x, então isso aqui tem que ser igual, elevado a 0, certo? Então, se isso tem que ser elevado a 0, eu tenho que x elevado a n menos 16 sobre 3 tem que ser igual a 0. Corto as potências e eu fico com n menos 16 sobre 3 igual a 0. O que me diz que o nosso n, que nós tanto procuramos, ele é igual a n igual a 16.